Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Tassiana, psicóloga e idealizadora do blog Além da Timidez. Essa semana teve artigo novo lá no nosso blog, o tema foi a correlação entre o alcoolismo e a fobia social. Eu acabei perguntando nas redes sociais para as pessoas se elas já tinham utilizado o álcool como estratégia para se sentir menos inibido diante de contatos sociais. Houve aí uma divisão entre pessoas que disseram que sim, que usam, algumas disseram que usam frequentemente e outras disseram que não utilizam essa estratégia. Mas é fato que esse é um assunto importante, a gente precisa ficar atento porque existem cada vez mais pesquisas relatando que existe sim uma alta correlação entre a fobia social e a dependência de álcool. Vários pesquisadores estão indo até as clínicas de dependência química e verificando que uma média aí de 20 a 30% das pessoas que desenvolvem dependência do álcool tinham fobia social anteriormente e, portanto, utilizaram o álcool como uma estratégia de automedicação. Por que automedicação, gente? Porque o álcool, ele gera aquilo que as pessoas buscam tanto, né? Ele reduz a ansiedade. Isso é fato, né? Um dos primeiros efeitos do álcool é deixar a pessoa mais relaxada e menos inibida. Isso pode parecer algo tentador, mas a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Primeiro, existem pessoas que têm uma predisposição maior para gerar dependência de álcool. E a gente só descobre isso quando é usuário de álcool. Então, é quase que uma ganhar a loteria ou não, né? A pessoa pode ter essa predisposição e ela só vai descobrir se ela fizer o uso do álcool e por isso a gente precisa pensar se vale a pena arriscar, né? Outra questão é a questão de que se eu uso isso como uma estratégia para me sentir mais desinibido, eu vou precisar usar sempre, porque eu não estou criando em mim estratégias de enfrentamento interiormente, né? Eu estou precisando de algo externo para fazer esse papel por mim. O mesmo vale para a medicação. Então, isso são apenas, gente, paliativos. Eles apenas abafam o sintoma. Eu não resolvo a causa. E então o álcool passa a ser um objeto que eu preciso sempre utilizar, porque eu não vou conseguir uma outra estratégia para me sentir mais desinibido. E aí, se eu preciso disso sempre, nós vamos entrar numa rotina. E aí entram duas questões. Primeiro, a questão da tolerância. A pessoa passa a precisar cada vez mais de uma dose maior para ter aquele efeito que ela tinha no início. E a questão da abstinência. Eu já não consigo ficar sem aquilo, porque isso me gera sensações muito mais agradáveis até do que a ansiedade. Então, uma pergunta que eu faço para você, se você faz o uso do álcool como estratégia de desinibição da fobia social. Você é uma pessoa que antes precisava de uma dose menor para ter o mesmo efeito que você tem hoje? Isso é um sinal de alerta. Segundo, se você decidir hoje, por exemplo, não tomar álcool, você vai conseguir ficar sem o álcool? Ou você pode até tentar, mas vão ser tentativas frustradas, porque no final a sensação vai ser tão desconfortável que eu vou precisar tomar alguma dose de álcool para me sentir melhor. Isso é um grande sinal de alerta. Eu não preciso nem dizer, gente, que o álcool ele causa muitos malefícios para o corpo. À medida que a gente faz um uso contínuo dele, ele pode desenvolver doenças como a cirrose, que é a mais popular, mas também podem ocorrer alterações neurais, podem ocorrer várias coisas. Então, o álcool, gente, não é uma estratégia que deveria ser usada, porque hoje existe outros tratamentos para fobia social, né? A gente não precisa ser dependente do álcool, a gente pode buscar ajuda profissional para isso e desenvolver recursos internos para conseguir lidar com a fobia social, porque aí sou eu como ferramenta para lidar melhor com a minha fobia e não algo externo
que eu preciso utilizar. O álcool acaba sendo uma estratégia mais barata do que, por exemplo, um medicamento psiquiátrico. Então, às vezes as pessoas não têm condições e vão utilizar o álcool por ser uma estratégia mais em conta. Mas tomem cuidado, gente, isso não é alternativa. A dependência alcoólica, muitas vezes, ela é muito mais difícil de tratar do que a própria fobia social, né? Então, nós estamos falando de uma doença também, porque a dependência do álcool é uma doença, está no DSM, então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, para eu me livrar da fobia social, né? Eu acabo desenvolvendo uma outra doença, que é a dependência química. Então, não caio nessa armadilha, é uma mistura perigosa, porque o álcool funciona como uma estratégia de evitação, ou seja, é como se eu me blindasse de todo o desconforto que me é gerado e eu evito, então, entrar em contato com esse desconforto. E a verdadeira estratégia que funciona é justamente enfrentar as situações. Quanto mais eu enfrentar, mais eu vou me livrar dessa ansiedade, abaixar os níveis de ansiedade. Vocês percebem como o álcool está na contramão, ou seja, ele vai para um caminho errado, não vai funcionar, vai por mim, não vai funcionar. Então pensem sobre isso. Se você está percebendo que o álcool está afetando o seu cotidiano, você está deixando de fazer certas coisas para utilizar álcool ou precisa do álcool todas as vezes que você sai de casa, fiquem alertas, busquem ajuda, porque também existe tratamento para dependência química. Você pode procurar um profissional e dizer que você sofre das duas coisas e aí vai ser criada uma estratégia para você tratar tanto da dependência quanto da fobia social, tá, gente? Busquem ajuda, porque tem vários profissionais aí à disposição de vocês. Espero que esse post, que é polêmico, tenha pelo menos acendido aí nas pessoas o quanto isso é perigoso e que vocês reflitam sobre isso, tá ok? Até a semana que vem, abraço a todos, tchau!